Apêndice número 25. 48ª nota. Abre aspas. Entregou cerca de 10 folhas de papel a Strange. Cada uma estava dividida em 3 colunas e coberta da caligrafia precisa e miúda de Mr. Norrell. Em cada coluna, uma longa lista de diversos tipos de magia. Fecha aspas. Sem dúvida, Mr. Norrell baseara seu plano de ensino nas classificações contidas em The Generibus Artium Magicarum Anglorum, de Francis Sutton Grove. 49ª nota. Abre aspas. Ao contrário, estou convencido de que a concepção comum que dele se tem é a correta. Conhece os escritos de Cheston sobre o assunto? Não me surpreenderia se atestássemos que Cheston chegou bem perto da verdade. Fecha aspas. Richard Cheston, 1620 a 1695. Cheston escreveu que homens e seres mágicos contêm em si a faculdade da razão e a faculdade da magia. Nos homens, a razão é forte e a magia fraca. Com os seres mágicos dá seu oposto. A magia lhes é bastante natural, mas de acordo com os padrões humanos, eles são mal e mal sensatos. 50ª nota. Abre aspas. Creio que na época em que faleceu, já tinha renunciado à Escócia e começava a duvidar de Carlyle. Tenho o livro dele aqui, fecha aspas. O livro azul, tentativa de expor os embustes e as imposturas mais comuns aplicados por magos ingleses nos súditos do rei e neles mesmos, de Valentine Munday, publicado em 1698. 51ª nota. Abre aspas. Mas embora Mr. Norrell parecesse bastante aliviado com o fato de Strange haver encerrado o assunto, não se sentia mais em condições de prosseguir e, em vez disso, propôs que tomassem chá, com o que Mr. Strange concordou de pronto. Fecha aspas. A história da filha do mestre de Nottingham, a qual Mr. Norrell jamais se tornou, merece ser contada, por isso a relato aqui. A quermesse a qual a jovem foi realizou-se na festa de São Mateus, em Nottingham. Ela passou um dia agradável indo de barraca em barraca, comprando roupas brancas, rendas e especiarias. À tarde, a certa altura, ao se virar de súbito para ver alguns acrobatas italianos que se achavam atrás dela, a borda de seu manto esvoaçou e bateu num ganso que passava. A ave mal-humorada avançou contra ela, batendo as asas e grasnindo. Tomada de surpresa, a jovem deixou cair o anel do pai, que escorregou para dentro da boca aberta do ganso. Este, tomado de surpresa, o engoliu. Antes, porém, que a filha do mestre de Nottingham pudesse dizer ou fazer alguma coisa, o guardador de gansos tocou a ave adiante e ambos sumiram na multidão. O ganso foi comprado por um homem chamado John Ford, que o levou para sua casa no vilarejo de Fiskerton. No dia seguinte, a esposa, Margaret Ford, matou, depenou e estripou o ganso. Em seu estômago encontrou um pesado anel de prata incrustado com um fragmento curvo âmbar amarelo. Ela o depositou em uma mesa ao lado de 3 ovos de galinha que haviam sido recolhidos de manhã. Imediatamente os ovos começaram a se mexer. Depois se abriram e de dentro de cada um surgiu algo maravilhoso. Do primeiro saiu um instrumento de corda semelhante a uma viola medieval, mas com braços e pernas pequeninos, que extraía maviosa música de si mesma com um arco minúsculo. Do segundo ovo emergiu um navio do mais puro marfim com velas de fina seda branca e remos de prata. E da casca do último ovo saltou um pintinho com uma estranha plumagem vermelho-dourada. Este último foi a única maravilha a ver à luz de um outro dia. Umas 2 horas depois a viola se partiu como casca de ovo, desmanchando-se em pedaços enquanto ao pôr do sol o navio de marfim se fez à vela.
remando ar adentro. A ave, porém, cresceu e mais tarde ateou um fogo que destruiu grande parte de Grantham. Durante a conflagração, viram-na banhando-se nas chamas. Dadas as circunstâncias, supôs-se que era uma fênix. Quando se deu conta de que, de algum modo, estava de posse de um anel mágico, Margaret Ford resolveu usá-lo para fazer magia. Infelizmente, era uma mulher maldosa, que tiranizava o marido bondoso e passou horas e horas a pensar em como se vingaria de seus inimigos. John Ford tomou posse do solar de Fiskerton e nos meses seguintes tinha acumulado terras e riquezas cedidas pelos senhores mais poderosos que temiam a nefasta magia da mulher. As notícias dos prodígios de Margaret Ford não tardaram a chegar a Nottingham, onde o mestre de Nottingham jazia no leito, à espera da morte. Tanto de seus poderes fora transferido para o anel que a perda dele o deixou primeiro melancólico, depois desesperançado e por último doente. Quando enfim veio a notícia do anel, já estava doente demais para agir. A filha, extremamente desolada por ter levado tal infortúnio à família, julgou ser seu dever recuperar o anel. Assim, sem dizer a ninguém o que pretendia, partiu ao longo da margem do rio, em direção ao vilarejo de Fiskerton. Mal chegou a Gunthorpe, deparou com uma visão terrível. Um pequeno bosque ardia em meio a chamas ferozes que lambiam cada parte sua. A fumaça preta e penetrante fazia arder os olhos e a garganta da filha do mestre, mas o fogo não consumia o bosque. As árvores emitiam um gemido baixo, como se protestassem contra um tormento tão inatural. Ela olhou em volta à procura de alguém que lhe explicasse tal prodígio. Um jovem lenhador que ia passando contou-lhe, há 2 semanas, Margaret Ford parou nesse bosque quando voltava de Thurgarton. Descansou sob a sombra das árvores, bebeu da água do rio e comeu as castanhas e as amoras daqui. Mas no momento em que ia embora, uma raiz lhe prendeu o pé até e a fez cair. Ela, então, enfeitiçou o bosque, jurando que ele queimaria eternamente. A filha do mestre agradeceu pela informação e seguiu o caminho por algum tempo. Sentindo sede, agachou-se para tirar um pouco de água do rio com a mão em concha. Súbito uma mulher, ou algo parecido com uma mulher, emergiu do rio. Escamas de peixe cobriam-lhe o corpo, a pele era cinzenta e pintalgada como a de uma truta, e os cabelos tinham sido transformados num estranho arranjo de barbantes espinhosas e cinzentas. E os cabelos tinham sido transformados num estranho arranjo de barbatanas espinhosas e cinzentas. Ela parecia fitar a filha do mestre, mas seus olhos de peixe redondos e frios, assim como sua rija pele de peixe, ainda não estavam bem adaptados para reproduzir expressões humanas. Por isso era difícil afirmar que ela fitava a jovem. Oh, desculpe-me, disse a filha do mestre, sobressaltada. A mulher abriu a boca, revelando uma goela de peixe e um monte de dentes de peixe feios, mas parecia incapaz de emitir som. Em seguida virou-se e mergulhou de volta nas águas. Uma mulher que lavava roupas na margem do rio explicou à filha do mestre. Aquela é Jocelyn Trent, que teve a má sorte de ser a esposa de um homem de quem Margaret Ford gostava. Por ciúme, Margaret Ford a enfeitiçou e agora a pobre senhora é obrigada a passar os dias e as noites imersas nos baixios do rio, para impedir que a pele e a carne encantadas sequem. Mas como não sabe nadar, tem um medo constante de se afogar. A filha do mestre agradeceu à mulher por ter lhe contado isso. Não muito tempo depois, a filha do mestre chegou ao vilarejo de Hoveringen. Um homem e sua esposa, espremidos em cima de um pônei, aconselharam a não entrar no vilarejo, mas a guiaram em torno dele por sendas e caminhos estreitos. De um pequeno outeiro verdejante, a filha do mestre olhou para baixo e viu que todas as pessoas do vilarejo usavam uma venda grossa nos olhos. Como não estavam nem um pouco acostumadas à cegueira que elas mesmas se impunham, volta e meia batiam o rosto contra paredes, tropeçavam em tamboretes e carretas e cortavam-se com facas e ferramentas, queimavam-se no fogo.
Como resultado, estavam cobertas de cortes e feridas, embora nenhuma delas tirasse a venda. "Ah!" exclamou a esposa. O padre de Hoveringen teve muita coragem de condenar do púlpito a maldade de Margaret Ford. Bispos, abades e cônegos silenciaram, mas esse homem velho e frágil desafiou, por isso ela amaldiçoou todo o vilarejo. É sina deles, agora, ter imagens vívidas de seus piores temores constantemente diante dos olhos. Essas pobres almas veem os filhos passar fome, os pais enlouquecer, os entes queridos enjeitá-los, traí-los, esposas e maridos se veem assassinados de forma horrível. Por isso, embora as visões não passem de ilusões, os moradores do vilarejo têm de vendar os olhos para não endoidecer com tudo o que vem. Abanando a cabeça em sinal de reprovação à estarrecedora maldade de Margaret Ford, a filha do mestre continuou a caminhar rumo ao solar de John Ford, onde encontrou Margaret e as criadas, cada uma delas com uma vara na mão, levando as vacas para a ordenha da tarde. A filha do mestre abordou corajosamente Margaret Ford. Sem demora, Margaret Ford virou-se e a golpeou com a vara. "Moça travessa!" exclamou. "Sei quem você é. O meu anel me contou. Sei que planeja mentir para mim. Eu que nunca lhe fiz mal algum, e se oferecer como minha criada? E se oferecer como minha criada? Sei que planeja roubar-me o anel, pois saiba de uma coisa, lancei fortes feitiços sobre o anel. Se um ladrão for tolo bastante para tocá-lo, dentro de um período muito curto de tempo, abelhas e vespas e todos os tipos de inseto voariam da terra para picá-lo. Águias e falcões e todos os tipos de aves baixariam do céu para bicá-lo. Depois ursos e javalis, todos os tipos de criaturas selvagens apareceriam para pisoteá-lo e esmagá-lo. Em seguida, uma... Margaret Ford deu-lhe uma boa sova e disse às criadas que a pusessem para trabalhar na cozinha. As criadas de Margaret Ford, uma gente desditosa e maltratada, deram à filha do mestre o trabalho mais penoso, e toda vez que Margaret Ford a surrava ou repreendia, o que volta e meia acontecia, elas se aliviavam fazendo o mesmo com ela. A filha do mestre, entretanto, não se deixou abater. Trabalhou na cozinha durante meses e refletiu intensamente sobre como poderia induzir Margaret Ford a deixar cair o anel ou a perdê-lo. Margaret Ford era uma mulher cruel, que se ofendia com tudo e cuja ira, uma vez despertada, jamais se aplacava. Mas apesar disso, adorava crianças pequenas. Não perdia uma oportunidade de cuidar de bebês e quando estava com uma criança nos braços, era a brandura em pessoa. Ela mesma não tinha filhos e todos os que a conheciam não duvidavam de que isso era-lhe uma fonte de grande tristeza. Comentava-se que ela empregava uma enorme quantidade de magia tentando conceber um filho, mas sem sucesso. Um dia, Margaret Ford brincava com a filha de uma vizinha, dizendo que se viesse a ter filhos, preferiria uma menina de pele branca leitosa, olhos verdes e cabelos com cachos cor de cobre. Essa era a coloração da própria Margaret Ford. "Ah!" exclamou com inocência a filha do mestre. "A esposa do alguazil de Epperstone tem um bebê exatamente com essas características, a criaturinha mais linda que já se viu." Então Margaret Ford fez a filha do mestre levá-la a Epperstone e lhe mostrar o bebê da esposa do alguazil. Quando viu o bebê, que de fato era a menina mais linda e encantadora que já existira, exatamente como dissera a filha do mestre, Margaret Ford anunciou à mãe, horrorizada, a sua intenção de levar a criança embora. Assim que se apossou da filha da mulher do alguazil, Margaret Ford se tornou uma pessoa diferente. Passava os dias em casa cuidando do bebê, brincava com ele e cantando para ele. Margaret Ford estava satisfeita com sua sorte, usava o anel mágico bem menos do que antes e quase nunca perdia a paciência. Tudo continuou dessa forma, até fazer quase um ano que a filha do mestre de Nottingham morava na casa de Margaret Ford. Então, num dia de verão, Margaret Ford, a filha do mestre, o bebê e as outras criadas foram almoçar à margem do rio. Depois de comer, Margaret Ford descansou à sombra de uma roseira. Era um dia quente e todas sentiam-se sonolentas. Tão logo se certificou de que Margaret Ford havia adormecido, a filha do mestre pegou um confeito e o mostrou ao bebê, sabendo muito bem o que se deve fazer com confeitos. O bebê abriu uma boca bem grande e dentro dela
a filha do mestre colocou o doce. Em seguida, o mais rápido que pôde, e se assegurando de que nenhuma criada a observava, tirou o anel mágico do dedo de Margaret Ford. Então, ai ai, gritou ela. Acorde, senhora. O bebê pegou seu anel e o pôs na boca. Ah, pelo amor de Deus. Ah, querida menina, desfaça o feitiço, desfaça o feitiço. Margaret Ford acordou e viu a menininha com a bochecha inflada, mas estava ainda muito sonolenta e surpresa para entender o que acontecia. Uma abelha passou voando. A filha do mestre apontou para ela e gritou. As criadas também gritaram. Depressa, senhora, peço-lhe, exclamou a filha do mestre. Ah, olhou para cima. As águias e os falcões estão se aproximando. Ah, olhou para longe. Os ursos e os javalis vêm em tropel para esmagar a pobrezinha. Margaret Ford ordenou ao anel que parasse a magia, o que foi feito de imediato, quase no mesmo instante em que o bebê engolia o confeito. Enquanto Margaret Ford e as crianças imploravam que o bebê expelisse o anel e o sacudiam, a filha do mestre de Nottingham começou a correr pela margem do rio em direção a Nottingham. O restante da história tem todos os artifícios habituais. Assim que Margaret Ford descobriu que fora lograda, reuniu cavalos e cães em perseguição à filha do mestre. Em várias ocasiões, parecia certo que a fugitiva estava perdida. As cavaleiras estavam prestes a apanhá-la e os cães se achavam bem atrás dela, mas a história conta que ela foi ajudada por todas as vítimas da magia de Margaret Ford. Os moradores do vilarejo de Hoveringham arrancavam as vendas e, não obstante as imagens terríveis que viam, apressaram-se a levantar barricadas a fim de impedir a passagem de Margaret Ford. A pobre Jocelyn Trent ergueu-se do rio e tentou puxar Margaret Ford para dentro das águas barrentas. O bosque em chamas lançou galhos flamejantes sobre ela. O anel foi devolvido ao mestre de Nottingham, que desfez todo o mal que Margaret Ford havia perpetrado, recuperando assim sua prosperidade e reputação. Existe outra versão dessa história que não contém anel mágico, bosque em chamas eternas ou fênix com efeito, milagre algum. De acordo com essa versão, Margaret Ford e a filha do mestre de Nottingham, cujo nome era Donata Torrell, não eram inimigas, mas líderes de uma associação de magas que floresceu no condado de Nottingham no século XII. Hugh Torrell, o mestre de Nottingham, opôs-se à associação e se empenhou muitíssimo em destruí-la, embora sua própria filha fosse um membro dela. Ela quase conseguiu, Ele quase conseguiu até que as mulheres saíram de casa, largaram pais e esposos e foram viver na floresta sob a proteção de Thomas Godglass, um mago bem mais importante que Hugh Torrell. Essa versão menos pitoresca da história não teve a mesma popularidade que a outra, mas é a versão que Jonathan Strange afirmou ser a verdadeira e que incluiu na história e prática da magia inglesa. 52ª nota. Abre aspas. Por 7 noites consecutivas, Alexandre sonhou que fazia uma tranquila ceia com Napoleão Bonaparte, em que lhes foi servido uma excelente sopa de carne de veado. Todavia, assim que provou da sopa, o imperador sobressaltou-se e exclamou: Iai unefine, qui ne saurait se satisfaire de potage. Fecha aspas. Abre aspas. A fome que tenho, nenhuma sopa saciará. Fecha aspas.